Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E a equipe do CSA já retornou aos trabalhos, já começou então a sua pré-temporada visando 2025. A Confederação Brasileira de Futebol já divulgou o calendário para o próximo ano e a tendência é que a partida do CSA com a equipe do Barcelona, provável time adversário na pré-copa do Nordeste, aconteça mesmo no dia 2 de janeiro, ou seja, logo após o Réveillon. E aí, logicamente, que toda a programação vai ser elaborada para o CSA, porque trata-se de uma partida altamente decisiva. E o Campeonato Alagoano deve começar no dia 11 ou 12 de janeiro. Portanto, essa preparação do CSA tem que acontecer de forma perfeita para poder o time fazer uma boa estreia na pré-copa Nordeste e avançar, fazer a segunda partida e selar a sua classificação para a fase de grupos. Na manhã desta quarta-feira, o técnico da equipe do CSA, o Igor Magalhães, atendeu a imprensa e começou falando exatamente do que pode oferecer para o torcedor, do que pode ser o CSA na primeira partida do ano, valendo vaga na Copa do Nordeste. A expectativa ela é a melhor possível, até porque nós deixamos uma imagem considerada positiva no final da Série C. Essa é a nossa margem agora daquilo que nós queremos em termos de que seja o mínimo que nós podemos apresentar. Nós estamos com uma expectativa muito positiva, não só porque nós conseguimos ter um tempo apto em termos de planejamento para execução, mas dentro daquela total transformação do clube do que está havendo aqui hoje. Nós temos, é lógico, e nós sabemos a grande responsabilidade, porque agora nós vamos subir um pouco a margem de cobrança. 2025 está sendo gerada uma grande expectativa, porque está tendo, como eu disse antes, essa transformação dentro do clube, pessoas sérias, tentando conduzir o clube da melhor maneira, e agora cabe a nós, em termos de trabalho técnico, principalmente se falando do jogo, trazer essas conexões para que a gente também consiga ajudar também nesse modelo de gestão do clube, porque o resultado positivo também vai credenciar que o clube também esteja nessa margem de evolução em todos os departamentos. Nós entendemos isso, nós queremos colaborar muito com isso, e assim a gente só vai conseguir trazer essa margem se a gente conseguir, desde o início, tratando essa pré-Copa do Nordeste como um jogo de Copa do Mundo para nós, para que a gente sinalize já para o nosso torcedor que a gente está com muita energia para se gastar dentro do ano e também disposto a conquistar resultados ambiciosos. Pergunta do companheiro Jorge Afrânio, da Rádio Difusora e Educativa Arapiraca. Bom dia, técnico Igor Magalhães. Você começa no CSA uma fase praticamente do zero. É uma temporada que a torcida quer ver um time aguerrido e conquistando o título, coisa que não acontece há algum tempo, do Campeonato Alagoano. O torcedor pode ter certeza de que verá um time vencedor em 2025, professor? É a esperança de todos, não só da torcida, mas todos que estão imbuídos para desenvolver esse 2025 aqui dentro do clube. Nós já sabíamos da responsabilidade. Antes mesmo de começar, no nosso desenvolvimento de planejamento, nós contabilizamos daquilo que nós vamos enfrentar dentro de 2025, dos pontos-chave de responsabilidade daquilo que nos vai ser cobrado. E o campeonato estadual, ele também faz muita parte disso. E é um dos pilares, talvez esteja aqui até pontuando algo, é um dos pilares para que o decorrer do ano nosso seja saudável, É lógico que o nosso ano não vai ser um balizador somente do estadual, mas o estadual, inicialmente falando de 2025, ele faz muita diferença. Não que a Copa do Nordeste não tenha a tua importância, e eu já puxo um pouco mais para trás. Para nós, a nossa realidade é pré-Copa do Nordeste. Nós podemos concretizar uma vaga na fase de grupo, vai ser muito daquilo que nós seremos dentro do campo. Nós temos que fazer muito por merecer. E o adversário também tem as mesmas possibilidades que nós. Então, nós temos que nos preocupar conosco, fazer um grande desenvolvimento em termos de pré-temporada, de preparação para esse ano ambicioso de 2025, e assim, desde o primeiro jogo, sinalizar para o nosso torcedor que nós vamos entregar tudo aquilo que eles esperam. Pergunta do companheiro Guilherme Nobre, da Gazeta News Esportes. Bom dia, professor Igor. Com tantas turbulências sentidas em 2024, quais motivos podem nos levar a crer que o CSA
terá um ano melhor em 2025? Eu acredito por tudo que está sendo feito, principalmente nessa parte final de ano. Primeiro, pela organização que o clube entendeu que tem que ser. Segundo, por todo o planejamento que foi feito de anos anteriores, tentando ter consciência daquilo que está sendo feito. E eu quero exemplificar situações de que eu estou dando exemplo daquilo que do tempo que nós estamos aqui. O que foi feito lá atrás, ela pode servir de exemplo, mas ela não vai ser um balizador se caso a gente não tenha o sucesso. Nós temos que ser responsáveis daquilo que está no nosso alcance. E hoje o que está no nosso alcance é essa oportunidade de começar uma temporada de 2025 num clube como o CSA, uma grande oportunidade que o clube está ofertando e, ao mesmo tempo, sendo cobrado para entregar o nosso melhor. E é isso que nós esperamos fazer para tentar ter um ano totalmente saudável. Miguel Castelo Branco, da Gazeta Web. Bom dia, professor. O CSA deve manter boa parte da equipe, mantém, que terminou a temporada, mas, ao mesmo tempo, anuncia novas peças. Como você acha que as novas contratações podem ajudar o Azulão a encontrar a estabilidade que tanto faltou esse ano? Desde o começo. Primeiro que a estabilidade ela é determinada pelas pessoas que comandam o clube, principalmente, também caminhando junto à questão do resultado. Nós temos um jogo importantíssimo na primeira semana de janeiro, que é a pré-Copa do Nordeste. O que vem dificultando, principalmente os anos anteriores, da sequência do clube, principalmente são essas competições que se iniciam na primeira semana, onde gera muito transtorno quando não se consegue o resultado. Nós entendemos essa responsabilidade, sabemos o que pode ocasionar um impacto, tanto positivo quanto negativo, e nós vamos lutar muito, muito. E nós estamos iniciando uma preparação com uma mentalidade muito forte, que a Copa do Mundo para nós ela se inicia na primeira semana de janeiro com esse duelo de pré-Copa do Nordeste. E é justamente a pergunta do companheiro Júnior Tenório, do Timaço da Gazeta, da Rádio Gazeta. Professor Igor, a mudança do calendário do futebol brasileiro mudou também o seu planejamento para o início da temporada, tendo como a data prevista a estreia do CSA no dia 2 de janeiro, teve que mudar todo o sistema de trabalho, professor? Na verdade não, até porque a gente já deixava ali uma brecha para alguma surpresa nesse sentido. É lógico que a gente estava trabalhando com uma margem um pouco maior, uma semana, alguns dias a mais. Só que, ao mesmo tempo, a gente também poderia entender, e já tinha um movimento de mudança de ajuste de calendário. Então, a gente deixou essa margem para adaptação, para que a gente conseguisse não sofrer tanto dano. Mas o dano vai ser gerado pelo jogo. Se a gente conseguir trazer aquilo que nós esperamos em termos de resultado, nós sinalizamos que nós fizemos uma preparação adequada para esse primeiro jogo. E se caso não acontecer, vão dizer, porque nós somos avaliados pelo aquilo que é o jogo, vão dizer que talvez nós não tomamos a melhor decisão. Então a gente está bem consciente quanto a isso, daquilo que nós podemos fazer. Nós temos hoje um planejamento bem definido, bem claro, bem exposto aí para todo mundo entender o que nós estamos pensando para o CSA de 2025. Pergunta de Matheus Guimarães, Gazeta News Esporte, Timaço da Gazeta. Igor, bom dia. Nesse início de temporada, o CSA teve contratações com a sua participação direta nas indicações, inclusive alguns atletas que passaram pelo Vina Nova, seu ex-clube. Com agora a possibilidade de indicar e planejar o futebol junto aos profissionais do departamento de futebol, o quanto você planeja de ganho técnico e aumento de rendimento do seu CSA em 2025? Era um dos pontos do que a gente tinha como ideia, principalmente no encerramento da temporada 2024, quando houve o convite da continuidade do trabalho, né? O que nos faria ter essa possibilidade era como o clube enxergava como um todo, não só a questão do campo, mas a questão como um todo do clube e o que se pensava para 2025, né? E aí o clube nos apresentou um projeto ambicioso, nos dando possibilidade de ter alguns ajustes, principalmente em termos de departamentos, de profissionais, tentando nos mostrar que o clube está num caminho em que só pensa em crescimento, só pensa realmente em transformar aquilo que o clube tinha alcançado. E aí a gente não poderia ficar fora disso, né? Desse planejamento ambicioso. E agora cabe a nós, com essas pessoas que foram imbuídas dentro desses processos,
a gente conseguir desenvolver isso coletivamente dentro do clube. Nós só temos um objetivo aqui, é representar bem o CSA e fazer com que o CSA conquiste aquilo que almeja. Isso é o pensamento de todos aqui dentro, independente do departamento. E todos vão colaborar para que isso aconteça, que é o mais importante, que a gente percebeu desde o início, que os departamentos eram um pouco dispersos e, infelizmente, não havia essa conexão que sempre fez o CSA forte. O CSA chegou numa Série A dessa forma, por mais que tinha dificuldades, porque todo mundo vai ter, mas ele tinha um balizador, e o balizador ele já diz tudo, que é força e união. Do programa Pitaco da Bola no Rádio, Rádio Nova Farol Penedo 106,3. Professor Igor, neste ano de 2024, o CSA teve muitos problemas, foram várias contratações de atletas, vários treinadores, mas mesmo assim o clube quase conseguiu a classificação para a fase seguinte do Campeonato Brasileiro da Série C. Você agora teve a oportunidade de montar o elenco e eu queria saber o que o torcedor do CSA pode esperar para a temporada de 2025. O que será diferente comparando com os anos anteriores? E a minha segunda pergunta é a seguinte: o CSA possui várias competições, irá priorizar alguma? Bom dia. Na verdade, essa comparação ela é injusta. Por quê? Porque os profissionais que já não estão mais aqui no clube, eles não têm a oportunidade de se defender nesse momento. O que nós temos que fazer e o que nós vamos fazer e aquilo que nós nos determinamos e nos colocamos à disposição para fazer. É o que está no nosso alcance, aquilo que nós temos como oportunidade, olhando para frente, olhando como que o CSA tem que se comportar, daquilo que nós podemos fazer o CSA de 2025, daquilo que nós temos capacidade de entrega, daquilo que realmente os atletas entendam, principalmente a camisa que eles estão se representando dentro do campo, entenda a energia do torcedor, para que a gente consiga, com essas conexões, ser cada vez mais forte. Eu disse antes que força e união, é o contrário, é união e força, né? Então, o nosso escudo já diz isso, e é assim que nós vamos fazer. A expectativa ela é muito positiva, por quê? Porque hoje o torcedor, acredito eu, que ele já consegue falar em termos de estrutura de time, nome de nossos atletas. Antigamente o torcedor já ia para campo apreensivo se ia ter alguma novidade, se ia ter escalação de algum jogador que de repente chegou num pré-jogo. Hoje não. Hoje a gente conseguiu, pela ajuda de todos, principalmente da nossa gestão financeira, de entender, da presidente Miriam, né, do próprio Luciano, do próprio Carlos e Jadson, principalmente, e os teus componentes de direção, entender que tinha que ser renovações balizadoras daquilo que nós queríamos para o ano seguinte. E nós conseguimos aí renovar com a grande maioria daquele pessoal que terminou o jogo contra o Caxias, que começou o jogo contra o Caxias. Isso já é um sinal, principalmente, que nós temos a possibilidade de sinalizar um ano diferente para o CSA. Professor, o clube confirmou 2 amistosos contra o Santa Cruz, né, no mês de dezembro. Gostaria que o senhor falasse um pouco desses primeiros desafios aí que o clube vai ter na pré-temporada. Na verdade, a pré-temporada ela é desenvolvida e dentro dela, em termos de preparação, alguns amistosos, principalmente de níveis bem próximos daquilo que nós vamos ter a oportunidade de competir. E o Santa Cruz, com a mentalidade que está tendo, é tudo aquilo que nós queremos em termos de oferta de competitividade dentro da competição. É uma grande camisa, um grande adversário. Também nos sinalizou que seria importante também ter um nível de competitividade como um time igual ao nosso. E nós sinalizamos que poderíamos ter 2 confrontos, onde a gente poderia usar da melhor forma possível quando se jogasse em casa, em termos de apelo com o nosso torcedor, e eles também fazendo o apelo do lado deles, aproveitando essa oportunidade. Sinalizando, principalmente para os nossos atletas, na parte final de preparação, aquilo que nós vamos enfrentar durante o ano. Professor, ontem a gente apresentou aqui a chegada de mais 2 profissionais para a comissão técnica, né, o Vanoni e o Léo. Gostaria que o senhor falasse da chegada desses profissionais. Vamos lá, o Vanoni já trabalhou comigo em outras oportunidades, ele não teve a possibilidade de vir comigo desde o início, porque ele enfrentou junto com os familiares dele aquela questão da enchente que teve no Rio Grande do Sul.
Então ele não poderia deixar desamparados os familiares dele para a gente conseguir seguir com o projeto de parceria de comissão. E o Zé faz parte dessa nossa comissão. Agora ele está vindo juntamente com o Zé para a gente tentar fazer, principalmente da área técnica, um corpo mais forte. O Léo Bassotto, né, a gente tinha continuidade do Adam Dias, mas teve um problema particular e a gente entende muito bem isso. A gente tentou ali fazer qualquer tipo de situação para que facilitasse, mas chegou algum momento que a gente correria um risco, e ele também nos posicionou assim, que não queria atrapalhar, principalmente esse risco de preparação, que é um risco, né? Ou a gente é muito assertivo, ou a gente coloca tudo a perder daquilo que nós planejamos para 2025. E o Léo ele já tinha trabalhado comigo anos anteriores, já conhece a minha metodologia, já sabe como que eu gosto que as coisas aconteçam em termos do departamento. Então, acredito que, quanto a isso, a gente não vai ter problema e ele vai agregar muito daquilo que nós pensamos. Professor, eu noto que o senhor, não fazendo propaganda da sua personalidade, mas o senhor é um homem que agrega muito, o senhor chega com astral, principalmente, até mesmo nos piores momentos, o senhor chega naquele astral. O senhor se sente em casa, o senhor está com a comissão técnica que o senhor gostaria mesmo de trabalhar? É essa que o senhor realmente está satisfeito de trabalhar, professor? Essa pergunta é interessante, foi muito feliz na colocação. Na verdade, eu me sinto bem feliz aqui. Quando eu entro no portão do CT do clube, eu consigo sentir prazer em estar aqui dentro. E com isso, as pessoas, principalmente que entram para dentro do clube, quando veste a camisa para entrega, principalmente aquilo que o clube também espera, elas se comportam assim, então são energias bem conectadas, né? Aqui não é somente o Igor. É lógico que eu tenho que vir aqui representar todo o corpo técnico, todo os departamentos, porque eu estou numa função mais exposta, né? Talvez eu e a presidente são pessoas que até falam mais do que outros departamentos. Então, eu tenho que representar essas pessoas. E a minha condição de representar bem essas pessoas é ter prazer naquilo que nós fazemos. E aqui, se tem uma fala que a gente fala muito, é que nós somos coletivamente muito fortes. Aqui não existe departamento separado. Aqui existe o CSA. E nós vamos ter a oportunidade de fazer isso no ano 2025, o CSA forte. Tá aí então o treinador do CSA falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que o CSA continua no mercado em busca de jogadores, deve trazer pelo menos mais 2 jogadores de beiradas lá para o setor de ataque da equipe azulina e espera o desfecho aí da negociação com o Gabriel Silva. Ele que é alagoano, está disputando Série B do Campeonato Brasileiro com a equipe do Vila Nova. O Vila Nova tem a opção de renovação contratual com o atleta e aí está essa situação. Vem para o CSA ou permanece na equipe do Vila Nova. Uma coisa é certa, lá ele não vem sendo titular, vem sendo aproveitado, mas não é o titular. Pode vir para a equipe do CSA e, de fato, aqui ser titular e ficar numa vitrine maior, ficar sempre atuando e mostrando o seu futebol. Essa situação da equipe azulina, que trabalha normalmente ainda durante esse restante de semana, e aí esperar 2025. Todo mundo acreditando que, de fato, pode ser um ano cheio de diferenças positivas para a equipe azulina. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não deixa de mandar o teu like, de compartilhar o link com outras pessoas, fazer o teu comentário, o que é que você espera do CSA para o próximo ano. E faz a tua inscrição, se você não é inscrito. Fazendo a tua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.